Nessa aula, o nosso tema será a lista de abreviaturas e siglas. Como você deve estar observando, a gente está aqui com um arquivo fictício, só para ilustrar aqui o conteúdo da nossa aula e para poder te mostrar quais são as estratégias, então, que a gente vai ter para elaborar e para formatar essa lista de siglas. Então, não se prenda muito aqui ao conteúdo, porque, obviamente, no teu trabalho não vai ficar assim, só com essa lista e com o trabalho aqui, né, o texto na sequência, tá bom? Bom, a gente vai começar falando daquela lista de siglas que foi elaborada de modo manual. Eu tenho uma lista aqui com poucas siglas, mas é o suficiente para te mostrar o que a gente pode fazer com ela, né? Como é que a gente vai formatar e configurar essa lista. Caso você tenha feita de modo manual, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver se ela não está aqui com o parágrafo, que por acaso ela puxaria, né? Ou teria puxado do estilo normal do documento. A gente fala sobre esse estilo aqui em várias aulas do curso, que é o estilo base, o estilo padrão aqui do nosso documento. E por conta disso, por padrão, ele acaba colocando um parágrafo aqui. Então, a primeira coisa é a gente selecionar essa lista e a gente tirar aqui esse parágrafo, que eu acho mais fácil fazer aqui pela régua, né? Clico aqui, seguro e arrasto. Pronto. Ela está agora colada aqui na margem esquerda, como deve ser. A outra coisa que a gente precisa verificar são as configurações básicas de fonte, o tamanho dessa fonte, o espaçamento entre as linhas. Isso a gente consegue fazer aqui na página inicial do Word mesmo, e a gente consegue verificar a fonte para ver se ela está batendo com o restante no documento. No meu caso tá, que é o Arial, e o tamanho, que no meu caso não está, porque ela está em tamanho 11, e a gente precisa que ela fique em 12, que é o mesmo tamanho, a mesma configuração do corpo do texto do meu trabalho. Aqui, também vou aproveitar para olhar o espaçamento entre linhas, que precisa ser de 1,5, que no meu caso também já está correto. Se no teu caso não tiver, você corrige. E aqui ela tá toda estranha, né? Com uns negritos, umas coisas esquisitas. Então já vou tirar também esse negrito para ela ficar assim normal. Pronto. Configuração básica, bem basiquinha mesmo, está feita. Agora a gente precisa colocar essa lista em ordem alfabética, porque ela está fora de ordem, tá? Para fazer isso, a gente tem um botão aqui do Word que vai nos ajudar a colocar em ordem de modo automático. Com a lista selecionada, a gente vai clicar aqui nesse botão de classificar. E aqui você não precisa mexer em nada, porque provavelmente ele já vai trazer a classificação por parágrafos em ordem crescente, que é exatamente o que a gente precisa. E aí você vai clicar em OK. Pronto. O que ele fez? Colocou para nós em ordem alfabética automaticamente. Agora, a última coisa que está faltando é a gente fazer um alinhamento desses significados aqui que estão por extenso pelo tamanho mais longo, né? Pela sigla mais longa. Para fazer isso, a gente pode selecionar essa lista aqui de siglas. A gente vai clicar com o botão direito do mouse em cima, vai em parágrafo e depois vai clicar novamente aqui no botão de tabulação. Aqui a gente pode definir um tamanho de tabulação padrão. No meu caso aqui ele está em 2 centímetros, mas poderia ser mais ou menos. Se não tiver nada, você coloca aqui uma medida, né, que você queira que seja adequada para a tua lista. Essa medida não tem um padrão, porque ela depende do tamanho das siglas que estão aqui. Então, se eu tivesse uma sigla que fosse muito grande, eu teria que colocar aqui um tamanho maior. E o alinhamento precisa ser à esquerda com nenhum tipo de preenchimento. Vou dar um OK. E agora, basta eu vir aqui, colocar o meu cursor na frente do significado e dar um Tab, que ele vai ajustar para mim, colocando exatamente nessa medida, ó, que eu estabeleci. Então, lá estava 2 centímetros, aqui vai ficar tudo em 2 centímetros, com base nesse padrão que eu coloquei de tabulação. E está pronta a nossa lista de siglas. Então, caso você tenha feito de modo manual, basicamente são essas as checagens que você tem que fazer em relação à formatação e também em relação à organização dessa lista em ordem alfabética e ao espaçamento aqui que você precisa dar. Esse espaçamento até poderia ser um pouquinho menor, tá? Então, como eu falei, isso é variável de acordo com a lista que você tem aí e com o tamanho das siglas que você tem compondo a sua lista. Agora, eu vou apagar essa lista aqui manual para a gente ver algumas estratégias
para a gente elaborar essa lista de uma forma, ao menos, semi-automática, para que a gente não precise fazer essa lista na mão. O Word ele não tem uma ferramenta nativa que faça listas de abreviaturas e siglas, como ele faz, por exemplo, para as figuras, para as tabelas, né, que gera essa lista de modo automático e facilita muito a nossa vida. Então, o que eu vou mostrar aqui, na verdade, são duas estratégias, basicamente, não nativas, né? Elas não foram feitas para isso, mas que a gente pode utilizar e que dão aí uma mãozinha para a gente na formatação. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, é usar a primeira estratégia, que é de extração de siglas aqui do nosso documento. Para fazer isso, a gente vai aqui nesse botãozinho do localizar, clica na setinha que tem ao lado e vai em localização avançada. Aqui nessa caixinha que abrir, a gente vai colocar esse código, que é um código que vai localizar palavras que tenham ao menos 2 letras em caixa alta, ou seja, que estão indicando que poderiam ser uma sigla em potencial. E aqui eu tenho 2 recados sobre isso. Se você for usar esse recurso, tenha em mente que ele não vai encontrar siglas que estão só com a primeira letra em caixa alta. Então, talvez você precise fazer uma complementação manual, dependendo aí da tua situação no teu trabalho. Então, se você escreveu Detran só com a inicial maiúscula, Unicef, esse tipo de sigla que é bastante comum aparecer em minúscula, né, em caixa baixa, essa estratégia aqui não vai buscar, tem que complementar manualmente. A outra coisa é que eu recomendo que você faça uma cópia do recheio do teu trabalho, que vai da introdução até a conclusão, cole no documento novo do Word e aí faça essa busca aqui. Porque se você fizer no teu arquivo original, ele vai puxar também as referências, né, que estão naturalmente ali escritas com o sobrenome dos autores em caixa alta. Ele vai puxar possivelmente os títulos, as coisas que estão no começo do trabalho. E aí vai sujar bastante, vai te dar muito trabalho. E o que a gente quer é diminuir o trabalho em relação à lista de siglas. Então, copia só o recheio do teu trabalho, cola no documento em branco só para fazer isso daqui, depois não precisa nem salvar esse documento, que a gente não vai usar ele, tá? É só para fazer a busca e extração dessas siglas, ok? Bom, colado esse código aqui, a gente precisa clicar aqui no mais, depois usar caracteres coringa. E aí a gente vai nesse botão de localizar em e vai marcar documento principal e vai fechar essa caixinha aqui no X. Agora não clique em nada. Tá vendo que ele realçou, ele selecionou aqui todas as minhas siglas ao longo do meu arquivo? A gente vai dar um Ctrl C para copiar essas coisas que ele selecionou para nós aqui ao longo do arquivo. Dado um Ctrl C, a gente vai abrir um Excel em branco, uma planilha do Excel, e vai trabalhar um pouco lá agora. Aqui no Excel, a gente vai colar aqui na primeira célula, vou dar um Ctrl V. E aí, olha só o que ele fez. Ele trouxe todas as siglas, né, que tinham lá no meu documento. Obviamente, aqui a minha lista é curtinha, porque eu estou trabalhando com um documento ali fictício, né, criado para essa finalidade didática da aula, mas no teu vai vir um monte de coisa. E muito provavelmente vão ter coisas que você não vai usar, talvez vai ter algum título, vai ter alguma coisa ali, alguma palavra que, sei lá, veio em caixa alta, mas não é uma sigla. Então você vai ter que limpar aqui dessa lista. E vai vir também um monte de coisa repetida, porque pode ser que tenha alguma sigla, alguma abreviatura que você utilize 30 vezes ao longo do teu texto. As duplicatas a gente consegue limpar automático. Então aqui a gente vai com essa coluna aqui selecionada, clicar em dados e nesse botão aqui de remover duplicadas. Aí ele vai pedir qual coluna, né? Já está aqui selecionado, eu vou dar um OK. E pronto. Ele está dizendo aqui que ele tirou 3 duplicadas, no meu caso, e deixou as outras que são efetivamente únicas. Então, as duplicadas eu consigo tirar automático. As outras que não prestam, né, que são títulos ou coisas que não são siglas, aí você tem que dar uma olhada e limpar na mão. Aqui ainda a gente já consegue também fazer o ajuste para ordenar em ordem alfabética. Então, nessa mesma abinha aqui de dados, a gente clica aqui nesse botão e ele vai classificar para a gente em ordem alfabética. E aí, aqui mesmo, a gente vai aqui nessa segunda coluna preencher
o significado de cada uma dessas siglas. Pronto, preenchi aqui manualmente a minha lista de siglas, colocando o significado ao lado de cada uma. Agora eu vou copiar essa lista de siglas e vou voltar lá para o meu Word. Aqui, então, eu vou posicionar o meu cursor onde eu quero inserir essa lista. Vou clicar com o botão direito do mouse e vou escolher essa opção aqui de manter somente texto. Ele vai trazer aquela minha lista de forma textual, como eu já arrumei. E aí, basta eu fazer os ajustes aqui, jogando para a esquerda, de repente dando uma conferida em fonte, esse tipo de coisa. Mas ela tá aqui gerada, tá tudo bem certinho. Só lembra de conferir se não ficou nenhuma sigla de fora, ou se de repente tem alguma coisa aqui sobrando que não era para estar aqui, ok? Bom, agora a gente vai para mais uma estratégia que é um pouco diferente e a gente gera a partir aqui desse arquivo mesmo. Agora eu vou excluir essa lista aqui para a gente ir para outra estratégia de geração aqui da lista de abreviaturas e siglas, agora a partir aqui do próprio documento do Word. Essa estratégia que eu vou mostrar agora, ela pode ser interessante para quem está escrevendo o trabalho, porque a gente vai precisar marcar as primeiras entradas de uma sigla. Então, por exemplo, aqui, Universidade Federal de Santa Catarina. A primeira vez que eu menciono no texto, eu preciso colocar por extenso e depois eu vou colocar a sigla entre parênteses. Então, marco somente na primeira aparição dessa sigla. Depois, eu não preciso mais fazer essa marcação, porque a gente só quer que essa sigla, né, e esse significado apareçam uma única vez na nossa lista. Então, aqui, como que a gente vai fazer? A gente vai selecionar aqui o significado por extenso e vai dar um Ctrl C para copiar esse significado. Depois, a gente vai selecionar a sigla e vai manter ela selecionada. Vai clicar aqui na aba Referências e vai marcar entrada. Nessa caixinha que abri, veja que ele já trouxe a sigla, né, que eu selecionei como entrada principal. A gente vai colar aqui o significado por extenso na subentrada. É importante que aqui nas opções você marque referência cruzada e apague aqui essa palavra que tem nessa caixinha. E aí você clica em marcar e fecha essa caixinha. Ele apareceu um código aqui, mas não se preocupe que eu já vou te mostrar como que tira. Eu vou fazer também aqui mais uma, vou fazer aqui do IBGE. Copio, seleciono esta, vou na aba Referências, marcar entrada. E aqui eu vou colocar o significado na segunda caixinha, marco a referência cruzada, tiro aqui, dou um marcar e fecho novamente. Agora eu posso ir aqui na página inicial e desmarcar essa caixinha aqui, ó, que é o botão que a gente utiliza para demonstrar as marcas ocultas do documento. Então, quando a gente desmarca ele, ele não mostra mais para mim onde que tá essas marcações de siglas que eu fiz aqui, tá bom? Uma vez que a gente marcou todas essas siglas e os significados por extenso no nosso trabalho, exatamente nessa ordem que eu mostrei, a sigla na parte de cima e o significado na parte de baixo, lá na caixinha, a gente vai clicar aonde a gente quer inserir a lista e a gente vai clicar em referências. Aqui, a gente vai nessa opção de inserir índice, vai escolher uma coluna só e na mesma linha. E vai dar um OK. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai inserir para mim a listinha com a sigla e mais o significado, só que ele trouxe algumas coisas de formatação que a gente precisa ajustar. Por exemplo, ele vem com 2 pontos e ele vem com um ponto final aqui. Aqui até trouxe uma vírgula junto. A gente pode simplesmente parar o cursor aqui do lado e apagar essas coisas, tanto o ponto final quanto 2 pontos. Dá para tirar assim manualmente. Se for uma listinha assim pequena, você consegue fazer essa correção tranquilamente. Ou então, se for uma lista maior, a gente pode tirar isso daqui usando
o recurso de substituição. Então, você posiciona o cursor aqui no comecinho, onde você quer fazer essa substituição. Vem aqui na página inicial, vai nesse botão substituir. Aqui você digita 2 pontos. Na caixinha de baixo você não coloca nada. E aí, observe aqui que ele vai substituindo por nada, tá? Vou indo aqui, ó, substituir. E aí eu tiro esses recursos. Então, aqui ele terminou. Muito cuidado, porque aqui ele vai fazendo e vai para o texto também, tá bom? Então, não use esse daqui, substituir tudo, porque se você usa isso, ele vai substituir, tipo, todos os pontos finais do teu trabalho por nada, ou todos os 2 pontos do teu trabalho por nada. E aí vai te dar dor de cabeça para arrumar isso para desfazer. Então, vai com calma, vai olhando e marcando para substituir, que daí ele vai fazendo esse ajuste. Posso também fazer isso com o ponto final aqui, né? Vou fazer a mesma coisa. Vou no substituir, coloco aqui um ponto final na primeira caixinha, deixo a segunda sem nada, e aqui ele vai tirar, ó. E vai deixar sem nada, tá bom? Depois que eu terminar, eu fecho e pronto. Eu vou tirar essa vírgula aqui que tá sobrando. E aqui ele já está em ordem alfabética, então isso a gente não precisa ajustar. O que a gente vai precisar ajustar é a formatação dessa lista. Então, a gente vai selecionar ela. Vou arrumar aqui, ó, para tirar o espacinho. Vou colocar em Arial tamanho 12. Espaçamento entre linhas de 1,5. E vou ajustar também a tabulação, como eu mostrei lá naquele ajuste de lista manual, tá? Então, aqui eu vou clicar com o botão direito do mouse, vou em parágrafo, tabulação. Aqui eu vou limpar essa tabulação que tem aqui, ó, que ele tá puxando, e vou manter essa tabulação de 2 centímetros à esquerda, porque a gente quer que venha da margem esquerda para cá. Preenchimento nenhum, vou dar um OK. E aqui eu posso vir e dar um Tab normalmente, que ele vai ajustar esse espaçamento para mim na medida que eu quero. E aí, pronto. Já está aqui feita a nossa lista de abreviaturas e siglas de um modo semiautomático. A vantagem de você fazer uma lista de siglas com essa estratégia é que se você for adicionando outras siglas ao longo do trabalho, marcando essas entradas como eu ensinei, depois você pode vir aqui e atualizar para essa lista aqui, puxar automaticamente essas novas entradas. Então, você clica com o botão direito do mouse e vai em atualizar campo, que ele vai puxar essas entradas novas. Só que quando a gente atualiza o campo, ele volta para a formatação original. Algumas coisas a gente não tem como mudar, você vai ter que sempre arrumar cada vez que atualiza, que é os 2 pontos aqui e a parte de ponto final também. Então você vai ter que ficar tirando essas coisas, porque como eu falei antes, isso daqui não existe para fazer lista de abreviaturas e siglas, né? É um recurso do Word que a gente está utilizando mas ele não foi criado para essa função. E aí, outra coisa que é uma formatação mais basiquinha, a gente já consegue definir para ele vir como padrão, que é a fonte, espaçamento, tamanho da fonte, essas coisinhas básicas, sim. A gente pode configurar para quando você atualizar essa lista, ele já vir certo, e aí você faz só os ajustes aqui necessários dos 2 pontos e tal. Para fazer essa modificação de formatação, a gente vai selecionar essa listinha, e aí a gente vai aqui nesse botãozinho que tem aqui, clica em cima dele e ele vai abrir essa caixinha já marcado para mim aqui, ó, remissivo 1. Quer dizer que esse estilo é o estilo que está aplicado aqui nessa lista. Quando a gente passa o mouse em cima, abre essa setinha, a gente vai clicar nela e vai em modificar. E aqui a gente pode configurar essas coisas basiquinhas para ele já trazer certo. Então, a fonte eu quero que venha em 12, quero que venha alinhado à esquerda, espaçamento 1,5. Aí eu vou aqui no formatar, parágrafo, vou tirar recuo, espaçamento aqui tá certo, o resto tá tudo certo. Vou dar um OK e vou mandar ele atualizar automaticamente. Se eu quiser, eu posso também adicionar a galeria de estilos para ele ficar aparecendo aqui em cima para mim. E eu posso também marcar que novos documentos já utilizem esse modelo para quando eu for fazer novos trabalhos no Word e usar essa estratégia, ele já faça com a formatação correta, tá?
E aqui eu vou dar um OK. E agora eu fecho essa caixinha aqui. Então, veja que a formatação base, quando eu venho aqui e eu mando atualizar o campo, ele não muda mais, ele vai ficar nessa configuração. E aí eu preciso fazer os ajustes finos para que essa lista fique bem certinha. Como eu falei antes, tanto a estratégia do Excel como essa daqui não são especificamente para siglas, mas eu espero que elas te ajudem a ter um pouco mais de celeridade aí na elaboração dessa parte do trabalho.